presença no meio da sua igreja. É a oração que fazemos, e fazemos em nome e nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Enquanto a ministra irmã Damares se dirige ao púlpito, nós temos aqui um vídeo do ministro Tarcísio. Gostaríamos que fosse apresentado então o vídeo, por gentileza. Olá, boa noite, aqui é o Tarcísio e eu queria mandar um grande abraço para todos que participam deste grande evento na Assembleia de Deus do Belém, aí no Belenzinho, em especial para a ministra Damares, para a deputada Marta Costa, para o deputado Paulo Freire, para o pastor Zé Wellington e para todos os pastores, para todos os membros da Assembleia de Deus do Belém. É uma alegria ver este movimento, esse evento dedicado às mulheres, às coordenadoras de escolas bíblicas, e que tem como foco as crianças, tem como foco a juventude. A juventude é a nossa fundação e a gente tem que cuidar das crianças com carinho, pensando no futuro, pensando na sua educação. Educação que precisa dar ferramentas para que esse jovem um dia tenha perspectiva, para que esse jovem um dia possa encarar o mercado de trabalho. Ferramentas de língua portuguesa, de língua inglesa, que hoje o idioma é uma necessidade, ferramentas matemáticas, educação financeira, ferramentas de informática, tecnologia da informação, que hoje o mercado acaba sendo muito exigente. Além disso, a formação moral, a formação religiosa, a formação dentro dos valores da família, e nesse ponto, nesse particular, a igreja vai ter um papel fundamental. As escolas bíblicas serão muito importantes na consolidação do caráter dessas crianças, que serão realmente a nossa esperança. É como diz a palavra em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando velho, ela não se desviará dele. Parabéns a todos, um grande evento. Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estar com os irmãos nessa noite. Que honra, que honra. Tomara que estejam tirando uma foto de mim aqui nesse púlpito. Que honra. Pastor José Wellington, que Deus abençoe. Que alegria, meu pastor amado, um líder que tanto nos inspira, que o Brasil ama, que todos nós amamos. Pastor José Wellington Júnior, que alegria. Demais pastores. Irmã Lídia, para quem não sabe, a irmã Lídia fez o prefácio do meu livro. Então, se vocês não tinham motivo para comprar, agora tem. Obrigada. Martinha, minha amiga querida, Deus te abençoe ricamente. A deputada Marta e o deputado Paulo Freire, meus parceiros de luta, Regina, demais irmãos, que alegria. Já que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14. Neemias 4, 14. E aí, irmãos, como sou professora, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu vou falar uma coisa do coração. Eu tenho ido pregar nas igrejas e quando o microfone passa para mim, que eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia, eu tenho visto que os irmãos não têm ficado em pé na hora de ler a Bíblia. Então hoje também é noite de ensino. Eu queria muito lembrar os pastores de nunca esquecerem de mandar a igreja ficar de pé na hora de ler a Bíblia. E aos irmãos, se seu pastor esquecer, fica de pé imediatamente. Irmãos, sempre tem uma criança por perto. Fale comigo, sempre tem uma criança por perto. Fale comigo. Irmãos, criança aprendem com o nosso testemunho. Criança aprende com o nosso exemplo. Se a gente não ficar de pé para ler a Bíblia e mostrar reverência a esse livro, como as crianças vão aprender? Irmãos, na casa da vovó, quando eu era criança, tinha um lugar da Bíblia. E ninguém podia tocar na Bíblia com a mão suja. E hoje eu tenho visto que os irmãos não têm lugar especial para a Bíblia. Irmãos, vou contar até um segredo. Às vezes eu entro no carro de crente, que eu abro o porta-luva, está lá a Bíblia dobrada dentro do porta-luva. Como que as crianças vão aprender a amar este livro, a respeitar esse livro, se a gente não está dando o exemplo?
Então, que fique aqui esse recado que eu tenho conversado com a igreja no Brasil: reverência na hora da leitura. Outra coisa, irmãos, está muito na moda a gente usar o telefone celular com a Bíblia. Legal. Mas faz uma coisa, irmãos, use o celular como eu, mas carregue a Bíblia no peito, com orgulho, para todo mundo ver. Nós ainda somos o povo do livro, nós ainda somos os Bíblia, e não temos que ter vergonha de carregar a Bíblia. Recado está dado, vamos embora lá. Neemias 4, versículo 14, um versículo que Deus tem falado ao meu coração há alguns anos. E confesso, irmãos, que nos anos de 2017 e 2018, eu andei pelo Brasil pregando neste versículo. E depois Deus fez algo na minha vida que eu vou explicar durante a mensagem. E agora eu voltei para os púlpitos. Não sou mais ministra, sou ex-ministra. Entreguei o cargo dia 31 de março. E voltei para os púlpitos, do palácio para os púlpitos. E o Senhor Deus tem me mandado falar novamente sobre este versículo. E fazendo uma comparação do que eu falava antes, do que eu vivi durante o governo e o que nós esperamos a partir de agora que Deus faça com a sua igreja e por meio da sua igreja. Neemias 4,14 diz o seguinte: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Amém? Irmãos, na minha igreja, quando a gente entende, a gente fala amém bem alto. Eu vou ler de novo, ver se os irmãos entendem. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados, aos pastores da Assembleia de Deus do Brasil, aos meninos que tocam na orquestra, às mulheres que cantam, aos obreiros, declarei a todos: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, vosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Amém. Fechamos os olhos, irmãos. Deus, me usa agora, Senhor, para falar com esses irmãos que eu tanto amo, com essa igreja que eu tanto amo. Senhor, eu me rendo ao Teu Espírito Santo para falar exatamente o que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Senhor, é possível que nesse auditório tenha alguém que tenha resistência a mim, ao trabalho que fiz, ao que eu represento. Faz uma coisa, Espírito Santo, quebra todas as resistências agora. Que somente o Teu Espírito esteja reinando neste lugar. Eu me disponho, Senhor, a trazer a mensagem que o Senhor quer para o coração dos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, Senhor, segura aquele relógio lá, Senhor, segura. Segura, Senhor, aquele relógio. Irmãos, eu não preciso explicar muito a história de Neemias, porque eu estou falando para um povo que com certeza conhece a história de Neemias. E se tem alguém aqui no auditório que nunca leu o livro de Neemias, vai para casa hoje correndo e leia o livro de Neemias. Ele é um livro pequeno, é um livro extraordinário. Leiam o livro de Neemias, aprendam com Neemias. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Os pastores sabem disso. Não foi fácil chegar lá, mas Neemias chegou. E Neemias usou das estratégias mais incríveis que os irmãos possam imaginar para chegar lá. O telefone tocou. Desliga. Os irmãos conhecem as estratégias que Neemias usou para chegar até a construção do muro. Mas os inimigos não queriam que os muros fossem reconstruídos. Os irmãos conhecem todas as tentativas, todas as investidas dos inimigos do povo para que o muro de Jerusalém não fosse edificado. Os irmãos conhecem a história.
Os pastores pregam muito naquele versículo, quando Neemias é convidado para estar com os inimigos, para que ele se desviasse do foco, e ele manda aquela resposta: eis que estou fazendo uma grande obra. Neemias tinha foco, e Neemias tinha pressa, Neemias tinha uma missão. Mas os inimigos começam a ficar cada vez mais incomodados com esses fracos judeus que estão reconstruindo os muros. E as ameaças começam a chegar de todos os lados. E as ameaças começam a chegar, e o povo que estava reconstruindo o muro começa a ficar desanimado e começa a ter medo. Há um momento que o povo que tanto queria a reconstrução, que o povo que estava na obra, que os judeus que estavam ali na construção, na reconstrução, começam a ficar temerosos. Neemias observa que os inimigos estavam atemorizando. E essa passagem é exatamente esse momento que Neemias resolve parar, depois de ouvir tantos recados dos inimigos. Nós lemos no versículo 14 que ele diz o seguinte: eis que parei por um breve tempo e fiz uma avaliação. Neemias para o que está fazendo, para fazer uma avaliação do que estava acontecendo naquele momento, para fazer uma avaliação de até onde ele já tinha ido, mas ele também estava avaliando o poder de fogo dos inimigos. Ele para por um breve tempo. O versículo começa assim: eis que parei por um breve tempo e fiz uma avaliação. A primeira mensagem que eu encontro aqui nesse versículo, irmãos, e que Deus tem falado muito ao meu coração: quando estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar por muito tempo. A primeira mensagem que a gente aprende nesse versículo é: se está fazendo uma grande obra, não pare por muito tempo. Se tiver que fazer uma avaliação do seu ministério, se tiver que fazer algum ajuste na obra, se tiver que melhorar alguma coisa no seu ministério, pare por um breve tempo, faça uma avaliação e mãos à obra, volte para a obra. Pastores, eu respeito muito, mas eu tenho encontrado ultimamente muito crente falando que está tirando o ano sabático. Respeito quem está tirando o ano sabático, mas eu preciso informar, pastores, que o inferno não tira ano sabático. Eu preciso informar que o inferno não para. Eu preciso informar que o mal não cessa. O mal trabalha dia e noite, e os obreiros do mal não têm preguiça, não se cansam e avançam a cada instante. Eu tenho encontrado irmãos nas igrejas querendo entregar o cargo porque precisam ficar um tempo no banco, porque quer pensar. Irmãos que querem desistir do cargo que lhes são dado porque quero pensar sobre o meu ministério. Irmãos, quer pensar? Pense rapidinho e volte para a obra, volte correndo, porque o inferno não espera e nós precisamos avançar na edificação dos muros. Primeiro recado que eu aprendo: não demore, mãos à obra. Depois Neemias fala que depois que ele faz a avaliação, ele reúne os magistrados, ele reúne os nobres, ele reúne os obreiros, ele reúne toda a população. Eu consigo imaginar aonde Neemias estava, de certo num lugar mais alto, e ele reúne todo o povo, olha para o povo e diz o seguinte: fiz uma avaliação e tenho uma notícia para dar para vocês. Nós vamos conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Neemias faz a avaliação, ele percebe que era mais bravata dos inimigos do que realidade, que o poder dos inimigos não era tão grande como eles falavam. E aqui eu vou dizer uma coisa: eu vejo muito crente morrendo de medo do grito dos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crente: grande, poderoso e eterno é o seu Deus. Não tenha medo de barulho do inimigo, não tenha medo de bravatas. E Neemias olha para o povo e diz o seguinte: nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque grande, poderoso, eterno é o nosso Deus. Ele relembra o povo dos feitos. Naquele instante eu consigo ver o povo lembrando tudo que Deus já tinha feito por eles. O que é um murozinho diante de um mar vermelho? O que é um murozinho diante de Maná? O que é um murozinho diante de tantos feitos que Deus já tinha feito no meio do povo? E Neemias anima o povo. Oh glória!
Esse versículo foi escrito para os dias de hoje. Irmãos, se tem um versículo na Bíblia que foi escrito para o mês de junho de 2022, é Neemias 4,14. Sabe por quê? Porque a história está se repetindo hoje no Brasil. Estamos reconstruindo os muros dessa nação. Eu vou repetir, igreja. Eu vou repetir. Por anos a igreja ficou orando, levantando a mão para o céu, dizendo: Deus, sara essa terra. Deus abençoa a nossa terra. Por anos a igreja ficou marchando em volta do Congresso Nacional, marchando em Brasília, e amarrando o valente, e orando, e fazendo promessa, e fazendo propósito. A igreja orou, por ter uma notícia para dar. Deus está nos dando a oportunidade de reconstruir essa nação. Nós estamos reconstruindo a nação brasileira. É como se Neemias estivesse aqui agora e dissesse assim: olha, povo assembleiano, deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós vamos conseguir reconstruir os muros do Brasil, porque é grande, poderoso, é eterno, é o vosso Deus que ouviu a vossa oração. Nós estamos num processo, irmãos, de reconstrução de Brasil, num processo de reconstrução de nação. Mas os nossos inimigos estão dizendo que é mentira. Os nossos inimigos estão olhando e com bravata dizendo: este povinho aí que ora, está dizendo que vão reconstruir a nação? Que reconstrução eles vão fazer? Basta uma raposa chegar lá que vai derrubar os muros que eles estão reconstruindo. E eles estão mandando o recado de que nós não vamos reconstruir esta nação. E estão mandando o recado: vocês estão lutando contra a ideologia de gênero? Não vai dar certo não, porque já doutrinamos todos os professores que estão em sala de aula doutrinando seus filhos. Vocês estão lutando contra a liberação do aborto? Vão conseguir não. Então vão não, porque nós já convencemos as nações da ONU. Nós já chegamos na América do Sul, já chegamos na Colômbia, já chegamos na Argentina. A onda verde do aborto já está avançando por toda a América do Sul. Vocês vão conseguir livrar os seus filhos do suicídio e da automutilação? Vão não? Seus filhos estão em depressão? Nós implantamos nessa geração agora ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Acabou para vocês, igreja. Oraram à toa. Reconstruir que nação? E os inimigos estão mandando recado. E os inimigos estão inclusive nos apavorando. Eu estou vendo o crente dizendo: nós não vamos conseguir, porque é o Apocalipse, Jesus está voltando, já está tudo entregue mesmo, nós não vamos conseguir. Pois vim aqui dar um recado para esses irmãos. Eu vim aqui dar um recado para a igreja. E o recado é o seguinte: nós vamos conseguir reconstruir essa nação, porque é grande, poderoso, eterno, é o nosso Deus. Pode vir onda verde para a América do Sul, o Brasil ainda será a nação que vai se levantar. Somos a favor da vida desde a concepção. Aborto nessa nação não. Que confundam todos os meninos de outras nações. Nessa nação nós vamos nos levantar e dizer: ideologia de gênero nós não queremos nas nossas escolas. Vamos conseguir. Irmãos, e o recado é: Deus tem pressa. E Deus tem pressa, porque as crianças têm pressa. Depois que Neemias anima o povo, exatamente o que eu fiz agora, garantindo a vocês que nós vamos reconstruir essa nação, Neemias olha para o povo e diz o seguinte: no entanto, enquanto eu e os obreiros estivermos reconstruindo os muros, o que vocês vão fazer, nobres, magistrados e população? Sabe o que vocês vão fazer? Lutar com bravura. Oh Deus! Lute com bravura por vossas mulheres, por vossos meninos, por vossas meninas e por vossos homens. O que Neemias está dizendo nesse exato momento? Não se reconstrói uma nação sem proteger mulher, criança, menino, menina e homens. Não se reconstrói uma nação sem proteger famílias. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu vim falar aqui.
Nós estamos reconstruindo essa nação. Existem obreiros em lugares diferentes nessa nação, reconstruindo. Eu fui uma obreira, eu estive lá. Eu paguei um preço por estar na linha de frente. Os irmãos não têm ideia o preço que eu paguei por ser uma ministra de um governo cristão. Os irmãos não têm ideia. Eu estava lá, os obreiros estão lá reconstruindo. Mas e a igreja faz o quê enquanto se reconstrói a economia do Brasil? A igreja faz o quê enquanto se reconstrói as estradas dessa nação? A igreja faz o quê enquanto se faz uma revolução no Ministério da Educação? O que os pastores e membros têm que fazer? Ficar dividido entre Lula e Bolsonaro? Não. Ficar no zap brigando com a família porque é a direita e a esquerda? Não. Enquanto se reconstrói uma nação, o povo de Deus tem que fazer uma única coisa: lutar com bravura por sua família. Lutar com bravura por cada menino, por cada menina. Lutar com bravura pelas mulheres. Não adianta, irmãos, nós temos no Brasil o melhor ministro da economia, se as nossas famílias estão destruídas. Estamos reconstruindo esta nação. Mas não adianta a gente ter as melhores estradas, o Tarcisão do asfalto fazer as maiores obras, enquanto nossos meninos estão se suicidando. Lute com bravura por cada mulher, por cada menino, por cada menina, por cada família. Irmãos, as nossas famílias estão sob ataques. Vocês não têm ideia as armas que os inimigos estão usando para destruir nossas famílias. Mas eu quero falar nessa noite de mulheres. Neemias foi tão extraordinário quando ele traz claramente: lute por suas mulheres. Irmãos, eu fui ministra da mulher. E vocês não têm ideia o que eu vi nessa nação. Quando recebemos o Brasil para governar, nós éramos o 5º país do mundo que mais matava mulheres. Olha aqui, irmãos, escute o que eu estou falando. Essa nação que se autodeclara cristã, essa nação que tem tanta igreja evangélica e que nós estamos crescendo tanto, era a 5ª nação que mais matava mulheres no mundo. Irmãos, e nós tínhamos a 3ª melhor lei de proteção de mulheres do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Essa equação não fecha. Como é que temos a 3ª melhor lei do mundo de proteção de mulher e somos o 5º país do mundo que mais mata mulher? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastores. Se alguém nunca disse isso para vocês, violência contra a mulher é a arma do inferno. Eu vou falar nessa noite de 2 armas poderosas que o inferno está usando para não deixar a gente edificar os muros que nós temos que edificar no Brasil. Uma delas é a violência contra a mulher. Se tem uma nação que não pode ter violência contra mulheres, pastores, é a nação que se diz cristã. Porque, irmão, ser cristão é proteger mulheres. Eu vou repetir. Ser cristão é proteger mulheres. Jesus Cristo, quando veio a esse planeta, ele veio para restaurar a dignidade da mulher e o papel da mulher na sociedade. Pastores, acreditem nisso. Eu consigo ver o inferno reunido e tentando armar um plano contra a nação brasileira e dizendo assim: como é que a gente vai destruir aquela nação? E os capeta, cada um dando uma ideia. Aí um capeta levanta a mão e diz: já sei, vamos machucar as mulheres daquela nação, porque aquela nação se fala que é cristã. A terra que foi descoberta e que o primeiro ato que foi feito aqui foi uma missa. Essa terra que já teve nome de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Essa terra que já foi o maior país católico do mundo e que em mais 10 anos terá metade da população evangélica, que o evangelho está crescendo. Essa terra não podia ter violência contra a mulher. Irmãos, quando Jesus Cristo, lá no céu, na Trindade, decide que Jesus venha ao planeta via nascimento materno, foi para restaurar a dignidade da mulher. Pastores, Jesus Cristo poderia ter vindo pronto para este planeta com 30 anos, feito o ministério de 3 anos e cumprido a sua missão, e eu acreditaria nele do mesmo jeito. Mas ele veio via nascimento materno. E ele veio de forma legítima a esse planeta,
Só tem uma forma legítima de entrar nesse planeta, que é via nascimento materno. Satanás nunca teve autorização para vir dessa forma, por isso que ele é lobo e salteador. Mas Jesus entrou no planeta Terra. Deus estabelece princípios para entrar de forma legítima aqui, só via nascimento materno. E Jesus Cristo veio via nascimento materno. Mas aí acontece uma coisa extraordinária. Jesus Cristo, a partir daí, tem uma intimidade com mulheres. Mães que estão aqui, Jesus Cristo conhece o batimento do coração de uma mãe. Jesus Cristo esteve no útero de uma mulher. Jesus Cristo mamou nos seios de uma mulher. Jesus Cristo, enquanto mamava, olhava nos olhos de Maria. Jesus Cristo sabe quando uma mãe está triste. Jesus Cristo sabe quando uma mãe está feliz. Jesus Cristo conhece as emoções de uma mulher, porque ele esteve no útero de uma mulher. Só o meu Deus conhece as emoções de uma mulher, porque ele nos fez mulher e depois veio morar dentro de uma mulher. E isso é que é Deus, mulheres. E vou dizer uma coisa: Jesus Cristo tem um chamego com as mulheres. Jesus Cristo tem um amor especial por nós, irmãs. Me desculpe os homens que estão aqui. Jesus Cristo ama vocês, mas o chamego é com nós. O chamego é com as mulheres. Deixa eu dizer uma coisa aqui, e eu posso provar. Quando ele ressuscita, os discípulos chegam na porta do túmulo, olham e eles veem lençóis. Maria Madalena chega na porta do túmulo, ela olha e ela vê anjo. Os pastores vê lençóis, nós mulheres a gente vê anjo. Essa é a diferença. Jesus tem intimidade com as mulheres. Mas deixa eu falar com as mães que estão aqui. Jesus Cristo te conhece, mãe. E Jesus Cristo ouve oração de mãe. Mães, não parem de orar por seus filhos. Mães, não parem de orar por suas crianças. Mães, o Senhor Jesus Cristo ouve oração de mães. Oh, glória. Poderia falar tanto sobre isso. Aí Satanás sabe que Jesus Cristo é apaixonado por mulheres. Aí Satanás inventa a tal da violência doméstica, porque ele sabe que quando se machuca uma mulher, se destrói uma família inteira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Satanás sabe que quando se destrói uma mulher, se destrói uma família. Quando mata uma mulher, destrói uma família. Aí Neemias vem lá e